grupo continua sua aventura, atravessando as colinas pedregosas na penumbra da noite, quando subitamente ouve um barulho vindo do céu. Quando vocês olham para cima, vocês veem uma criatura que parece um leão, mas ele tem asas, e o rosto dele, apesar da juba, é um rosto estranho e humanoide. Vocês estão vendo uma mantícora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao nosso guia de combate e o monstro escolhido para falar hoje é a mantícora. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série aqui, onde eu explico como vai funcionar o guia de combate, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card também, mas em resumo geral, a cada vídeo eu vou trazer um monstro aqui e trazer as estratégias de como usar ele em combate. Eu vou usar como exemplo o D&D 5ª edição, mas o que tiver nesse conteúdo aqui você pode aplicar em qualquer sistema, porque geralmente esses monstros mais clássicos, eles costumam ter um custo de ação parecido. Como eu disse lá no primeiro vídeo, eu estou usando como base para esses vídeos aqui a minha própria experiência, além de vários artigos e livros que a gente consegue encontrar na internet, em especial esse livro aqui, Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, né? Ele é do Keith Amon, é um livro muito legal para mestres aí que estão querendo melhorar em combate, né? Ele vem em português pela editora Excelsior, eu vou deixar o link na descrição caso você queira também dar uma olhada nesse livro. E como eu exemplifiquei lá naquela introdução no início, o monstro que nós vamos abordar hoje vai ser a mantícora, que foi uma votação que a galera fez lá no nosso Discord, os apoiadores fizeram. E caso você queira votar também e apoiar os próximos monstros, você pode se tornar um apoiador, sendo um membro aqui no YouTube a partir de R$2, ou um sub lá na plataforma roxa, tá? Aí você conecta a sua conta no Discord e ganha acesso à área dos apoiadores, onde esse tipo de enquete aqui ocorre. De forma geral, vou falar um pouco sobre as características gerais do monstro antes da gente tratar sobre a tática de combate. As mantícoras, elas são monstruosidades, e elas são do tamanho grande, ou seja, ela ocupa 2 por 2 quadrados, né? Ou 3 metros se você estiver jogando ali no teatro da mente. O alinhamento das mantícoras é leal e mau, e a aparência dela, como eu já disse para vocês, ela tem um grande corpo de leão, uma cabeça grande, que lembra a cabeça de um humanoide, talvez, e as asas do que seria um dragão, parece com as asas de dragão, né? Além disso, as mantícoras elas têm uma juba meio bagunçada e uma cauda, e essa característica que chama mais a atenção dela, que tem um monte de espinhos, e ela pode expelir esses espinhos, né, atirando ele como se fossem projéteis à distância. Geralmente as mantícoras usam isso para caçar à distância. Enquanto elas voam, elas utilizam essa vantagem da distância que elas podem ter voando. E muitas vezes as mantícoras podem trabalhar em equipes, né? Principalmente se for para bater um monstro que é rival delas ou um monstro muito maior. Esses monstros eles são usados também por muitos mestres malignos ali como servos, desde que esses mestres malignos ali eles consigam dar comida, né, de forma regular para as mantícoras e tratem elas de uma forma boa, né? Ou seja, não agridam elas nem coloquem elas em condições que afetem talvez a saúde delas. As principais criaturas rivais das mantícoras que disputam território, realmente quimeras, grifos, peritons e as serpes, né, também conhecidas como wyverns ou wyverns. E geralmente essas criaturas elas temem, elas sentem medo dos dragões e costumam evitá-los. Encontrar com uma mantícora não é um bom sinal. Encontrar com várias é um sinal pior ainda. Então vamos falar aqui agora um pouco sobre as táticas de combate que as mantícoras têm para que você, mestre, saiba como elas costumam proceder no combate e tentar trazer um desafio maior para os seus jogadores. E para você, jogador, também ficar ciente de como tentar contra-atacar essa presa. Lógico, sempre evitando metagame. Geralmente a mantícora ela vai começar o combate atacando com uma saravada de espinhos, né, usando a cauda dela, que espelha aqueles projéteis que eu já falei. Depois que ela fizer isso, na próxima rodada talvez, ela vai descer ali para usar uma outra característica dela, que são os ataques múltiplos, né? Ela pode atacar 2 vezes com as garras e 1 vez com a mordida. Essa quantidade de ataques é muito importante porque isso impacta bastante durante o combate. A mantícora ela tem a inteligência 7. Então apesar dela não ser lá muito inteligente, ela não vai ser uma criatura que o grupo vai conseguir enganar de uma forma muito fácil, né? Porque ela tem uma sabedoria 12. Então uma troca muito ruim ou então injusta para a mantícora não seria suficiente para ela evitar o combate, né? Mas algumas trocas podem interessar ela, né? O que mais interessaria ela no caso seria mais comida ainda. Se os aventureiros conseguirem ali de alguma forma demonstrar para a mantícora que eles podem dar para ela mais comida do que eles seriam,
de refeição, ou então demonstrar que eles podem eliminar um daqueles rivais que eu citei antes ali, ou alguém que está claramente ocupando espaço, disputando espaço com a Mantícora e que é mais forte do que ela. Nesse tipo de troca ela pode pensar, mas caso contrário ela vai pro combate mesmo. Eu tô falando desse tipo de troca, né, porque a Mantícora ela fala o idioma comum, então pode ser que os aventureiros tentem lidar com ela de uma forma que não seja o combate. Isso é uma alternativa interessante também. Agora, se não houver essa negociação, ou talvez ela não der certo, e aí tudo descambar ali para um combate, a Mantícora ela escolhe os alvos geralmente de uma forma aleatória, dada a inteligência dela, né? A não ser que alguém realmente esteja chamando muita atenção. Talvez alguém está segurando uma fonte de luz, ou talvez alguém que realmente, assim, visualmente apresente de uma forma muito clara, muito chamativa, ser uma ameaça maior do que os outros. Caso contrário, eu escolheria um alvo aleatório, rolaria um dado ali e ela atacaria a pessoa referente ao dado rolado. No entanto, se alguém causar mais do que 20 pontos de dano na Mantícora, essa pessoa demonstra para ela que é um alvo importante, então passa a chamar a atenção e o alvo da Mantícora. Sempre na hora de trocar esses alvos, considera também que ela tem 7 de inteligência, mas ela também tem um senso de preservação um pouco mais alto, né, 12 ali. Então, apesar da sua inteligência, ela não vai entrar em qualquer enrascada ali, uma armadilha clara, por exemplo, simplesmente porque alguém causou muito dano de longe, por exemplo. Esse senso de autopreservação também é muito importante para indicar quando ela foge. Ou seja, ela não vai lutar até a morte, não tem motivo para ela fazer isso. Isso até é uma coisa interessante para agilizar o combate, talvez. Se ela for ferida gravemente, ou seja, se ela ficar com 27 pontos de HP ou menos, ela vai começar a fugir. E ao fazer isso, ela vai usar a ação de correr, né? O dash que a gente fala. Ela vai usar a ação para usar outro movimento. E ela vai usar o movimento de voo dela. Quando ela sai, ela não desengaja, dada a inteligência dela. Não tem um treinamento em combate que faça com que ela tenha essa perícia, talvez, de desengajar no combate. Então ela simplesmente sai e usa a sua ação para tentar voar mais rápido e fugir. E basicamente esse é o combate das Mantícoras, né? Isso considerando que elas estão agindo por si só, que não tem ninguém controlando as suas ações, as suas mentes, talvez. Porque isso é possível, e aí nesse caso específico elas podem agir de outra forma. Agora vamos aqui para algumas dicas para tornar o combate com Mantícoras mais interessante. Na hora de fazer e montar um ambiente do combate, tenta colocar um ambiente que dê para os aventureiros interagirem. Talvez árvores altas que eles possam escalar para tentar atacar elas no alto. É interessante colocar o terreno difícil, porque elas geralmente caçam nesses locais, porque as presas ali são mais fáceis. Elas podem voar, então elas ignoram essa dificuldade do terreno. Então para elas é muito mais fácil, faz sentido elas caçarem ali. Então colocar um terreno difícil, talvez por conta das pedras que podem rolar ali, também é interessante. Além disso, elas têm visão no escuro. Então o combate à noite vai ser mais favorável para as Mantícoras se o grupo não tiver muitos personagens que têm visão no escuro. E se o grupo estiver tentando ser furtivo, principalmente, eles não vão querer acender uma tocha. Então isso torna as coisas, coloca muito mais coisa em combate do que simplesmente o bater, né, do combate. Outra coisa interessante é você pensar em usar bandos de Mantícoras. Como eu disse lá no início, elas podem agir em grupo, elas têm um alinhamento leal e mal, né? Então elas conseguem agir em bandos, principalmente se estiverem lutando contra um desafio maior, se estiverem no seu território, se estiverem tentando proteger algo. Então usar mais Mantícoras pode fazer com que você consiga, inclusive, oferecer desafio para um grupo de nível maior do que se você usasse somente uma. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui das Mantícoras. E quais outros monstros vocês gostariam de ver aqui no guia de combate? Deixa aqui o seu comentário, porque eu vou colocar esses monstros que forem comentados aqui lá na votação para os apoiadores votarem e eu trazer aqui nos próximos vídeos. Confere também se você está inscrito, deixa o seu like e entra lá no nosso Discord, o link está aqui na árvore de links na descrição. Vou deixar outros 2 vídeos na tela para você assistir caso você tenha interesse e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.